3 tentativas de assassinato em menos de 2 anos contra o mesmo homem. O terceiro atentado contra Donald Trump aconteceu no último sábado, 25 de abril, durante um jantar de gala no Washington Hilton. Um professor universitário armado com escopeta, pistola e várias facas conseguiu chegar até o checkpoint principal de um evento que reunia 2.600 convidados, incluindo praticamente toda a cúpula do governo americano. A pergunta que não quer calar é simples: o serviço secreto dos Estados Unidos está falhando ou o sistema de proteção está funcionando como deveria? A noite deste sábado era para ser de discursos e brindes no tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca. Um evento que contava com presenças como o presidente Trump, a primeira-dama Melania, o vice-presidente J.D. Vance, secretários de Estado e Defesa, congressistas, assessores, juristas e o diretor do FBI. No total, 2.600 convidados, incluindo praticamente toda a primeira linha da administração americana reunida em um único salão. Por volta das 20h40, enquanto o jantar era servido, um homem identificado como Carl Thomas Allen, de 31 anos, professor de Los Angeles, cruzou correndo o ponto de checagem principal do hotel. Ele estava armado com escopeta, pistola e várias facas. Disparou pelo menos um tiro, atingindo um agente do serviço secreto que foi salvo pelo colete à prova de balas. Allen era hóspede do próprio Washington Hilton, o que lhe garantiu acesso livre ao saguão do hotel. Durante eventos como este, o lobby normalmente permanece aberto a outros hóspedes, criando uma zona cinzenta de segurança. Dentro do salão, convidados se atiraram ao chão assim que ouviram os disparos. Agentes em equipamento tático subiram ao tablado com fuzis em punho, cercando Trump, Melania, Vance e todo o gabinete presidencial. O presidente foi imediatamente escoltado para uma área segura e mais tarde levado de volta à Casa Branca por volta das 21h45. O atirador foi perseguido, dominado e preso, antes mesmo de conseguir passar pelos detectores de metal do perímetro interno. Sobre Carl Thomas Allen, as investigações revelaram que ele é graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em 2017 e possui mestrado em Ciência da Computação. Trabalhava como professor de meio período em uma empresa de tutoria e, curiosamente, havia doado para a campanha de Kamala Harris em outubro de 2024. O diretor do Serviço Secreto, Sean Kahn, defendeu que a forma como o atirador foi neutralizado demonstrou que a proteção em múltiplas camadas funcionou perfeitamente. De fato, o atirador foi capturado antes de chegar aos detectores de metal, e Trump nunca esteve sob risco direto de tiro. Mas há uma leitura completamente diferente deste ataque. Participantes no jantar escreveram nas redes sociais que não havia praticamente nenhuma segurança para entrar no lobby do hotel. O perímetro real de proteção começava apenas nos detectores de metal, não na entrada do prédio. Para um evento concentrando o presidente, vice-presidente, secretário da Defesa, secretário de Estado, diretor do FBI e quase toda a primeira linha do executivo americano no mesmo salão, esse esquema de segurança é, no mínimo, questionável. Para entender por que este terceiro atentado pesa tanto na avaliação da segurança presidencial, é necessário olhar para o histórico recente. Em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, Trump fazia um comício de campanha quando Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 anos, disparou 8 tiros com um fuzil R-15 do telhado de um prédio próximo. Um dos tiros passou perigosamente próximo da cabeça de Trump. No tiroteio que se seguiu, um espectador foi morto e outros 3 ficaram feridos. As falhas de segurança em Butler foram gritantes. A cúpula do serviço secreto havia recebido informação classificada sobre uma ameaça específica à vida de Trump 10 dias antes do comício, mas não compartilhou essa informação com o pessoal responsável pela operação. Nenhum agente foi designado para garantir a segurança do telhado de onde o atirador posteriormente disparou. Os sistemas de comunicação por rádio falharam completamente. O serviço secreto identificou um indivíduo suspeito quase 45 minutos antes dos disparos e não tomou nenhuma ação preventiva efetiva. Com todas essas falhas, a então diretora do serviço secreto foi forçada a renunciar. 2 meses depois de Butler, em 15 de setembro de 2024,
Trump estava jogando golfe no seu campo particular quando Ryan Hood foi visto apontando um fuzil para a posição de Trump. Ele estava escondido em arbustos a quase 400 metros de distância. Quando o agente viu o cano da arma se mover, disparou 4 tiros. Hood largou a arma e fugiu de carro. Os dados do seu telefone revelaram que ele havia chegado ao campo a 1h59 da madrugada, esperando por aproximadamente 12 horas. O Serviço Secreto dos Estados Unidos não nasceu originalmente para proteger presidentes. Foi criado para caçar falsificadores de dinheiro. Em 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln assinou a legislação autorizando a criação do serviço secreto exatamente no mesmo dia em que foi atingido por um tiro fatal na cabeça. O objetivo inicial era combater a falsificação que ameaçava a economia pós-guerra civil. Naquela época, quase 1/3 de toda a moeda em circulação nos Estados Unidos era falsificada. A mudança de missão veio em 1901, com o assassinato do presidente William McKinley, o terceiro presidente americano assassinado a tiros desde 1865. Atualmente são cerca de 8.200 agentes especiais com a missão de proteger o presidente, vice-presidente, presidente eleito e suas famílias, ex-presidentes, pessoas na linha de sucessão presidencial, principais candidatos à presidência e chefes de Estado estrangeiros em visita aos Estados Unidos. Para isso, contam com um orçamento anual multibilionário. A pergunta inevitável depois deste terceiro atentado é: o serviço secreto está realmente conseguindo dar conta da sua missão? Analisando os 3 casos recentes, em Butler a agência falhou de forma indefensável. No campo de golfe, identificou e neutralizou a ameaça antes do disparo. Agora no Hilton, o atirador foi detido antes do perímetro interno. As 3 situações são diferentes, e a tendência operacional é de melhora, não de piora. Mas 3 episódios em 22 meses contra o mesmo protegido revela muito sobre o ambiente extremamente desafiador em que a agência opera atualmente. A extrema polarização política dos Estados Unidos, o histórico crescente de violência contra figuras públicas, as redes sociais funcionando como amplificadores de obsessões individuais, tudo isso está dificultando o trabalho já naturalmente desafiador dos serviços de proteção. O que fica claro é que o serviço secreto está enfrentando um cenário sem precedentes. 3 tentativas de assassinato contra um presidente em menos de 2 anos não é normal em nenhuma democracia estável. Isso reflete não apenas possíveis falhas operacionais, mas principalmente o nível alarmante de radicalização política que os Estados Unidos estão vivendo. A questão não é mais apenas sobre eficiência de segurança, mas sobre o próprio tecido social americano que está permitindo que esse tipo de violência política se torne cada vez mais comum.